Roberto, eu vou fazer uma aula bem rápida sobre alguns sinais, né? Alguns sinais tomográficos na DMRI. E acho que a ideia da aula é, além de aprender a identificar esses sinais, né? A gente tentar interpretar exatamente o que cada um quer dizer, porque isso ajuda um pouquinho na condução desses pacientes com degeneração macular. Então, o primeiro. Aqui, basicamente, é um resuminho sobre biomarcadores, né, que não é a ideia da aula, mas é interessante a gente saber que existem três tipos de biomarcador, né? O biomarcador diagnóstico, prognóstico e preditivo. Aqui a gente vai se atentar, como claramente é uma aula de degeneração macular, a gente vai se atentar nas últimas duas classificações que, como eu disse, ajudam no segmento. Então, o sinal aqui típico da degeneração macular são essas tubulações de retina externa, que a gente no dia a dia chama de ORT, e eles foram introduzidos, essas alterações foram inicialmente descritas por um grupo aí composto pelo Zweifel, Spade e o Freund em 2012, que basicamente são estruturas ovais de centro hiporreflectivo, então centro mais escuro, né? E a borda hiperreflexiva tipicamente localizadas na nuclear externa. Então, aqui na descrição inicial, eles descreviam várias conformações, né? Esse daqui, que inclusive poderia simular um pouco de fluido subretiniano mais difuso, esse aqui que já tem essa conformação mais oval, e esse daqui mais arredondada. E o que a gente sabe é que depois do segmento, né, da descrição desses estudos, foram sendo descritos as ORTs com outras patologias vitreoretinianas, e basicamente são patologias relacionadas à atrofia de retina externa. Então já tem descrição, claro, mais comum com degeneração macular, mas também com atrofia gerata, pseudoxantoma e por assim vai. E a interpretação mais conhecida hoje é que existiria então uma ruptura na zona daqui da ISOS. Isso faria uma evaginação dos segmentos externos aqui dos fotoreceptores, e isso daqui seria englobado um pouco pela limitante. Então, daria aquela característica mais hiperreflectiva da borda com hiperreflectividade no centro. Aqui é um esqueminha, né, mostrando a circulação da membrana vascular em vermelho e a horte aqui em cima, na nuclear externa. Mas o que é interessante da gente saber aqui é que a HORT basicamente é um biomarcador de lesão de fotoreceptor. Então, é uma lesão que não deve ser confundida com exudação, já é mais do que consagrado que ela não responde com anti-VEGF. Então, aqui tem uma foto bem ilustrativa que coloca um fluido intrarretiniano, né, que típico de exudação na membrana, e uma HORT do lado. Lembrando que HORT não é indicação de tratamento, tá? Então, isso aqui é interessante a gente saber. O próximo sinal de OCT que a gente vai conversar sobre no OCT, né, na degeneração macular, é essa pré-choroidal cleft. Então, é como se fosse uma fenda, né, pré-coroidal. E, basicamente, são esses espaços hiporreflectivos que ficam entre o DEP fibrovascular e a membrana de Bru. Então, vocês estão vendo meu mouse? Aqui a gente consegue ver que geralmente são mais, vamos dizer assim, profundas, né, no DEP, esses espaços. E a interpretação disso é que a gente sabe que pessoas que têm o cleft pré-coroidal estão relacionadas a um pior prognóstico visual. E o mais ainda, de 20 a 27% dos pacientes podem evoluir com hemorragia submacular e ruptura de EPR em aproximadamente 23%. E isso provavelmente é porque o pré-coleroclept ele está relacionado com uma maior força hidrostática da membrana. Então a membrana, teoricamente, ela teria tanto uma força de contração quanto de exudação maior, e isso formaria esses espaços hiporreflectivos. Então, se você pensar que tem alguma coisa que tem uma força hidrostática maior, faz sentido esse risco maior aqui estar relacionado com esse risco maior de hemorragia submacular e ruptura de EPR. Lembrando da fisiopatologia dessas duas complicações da membrana neurovascular. E o que é interessante também é que existe uma associação de melhora desse pré-choroidal cleft à medida que o tratamento no anti-VEGF vai sendo feito. Existem estatísticas, inclusive, que 27% dos casos regride com anti-VEGF. E isso, claro, está relacionado com melhor prognóstico visual, mas também com aumento da área de atrofia. Então, o raciocínio seria o seguinte: o tratamento com anti-VEGF poderia causar uma redução da dimensão da membrana, e isso faria uma maior atrofia macular, mas por conta do controle da membrana por si só, isso melhoraria a qualidade visual dos pacientes. Então, tem esse efeito paradoxal que é descrito, mas o interessante aqui, basicamente, para fixar, é essa melhora com anti-VEGF, provavelmente por efeito indireto, tá?
Um outro sinal que a gente vê bastante nos pacientes é chamado desse DEP multicamadas, ou do inglês multilayered. Basicamente, são esse complexo fusiforme que forma essas bandas hiperreflectivas que podem estar tanto dominando o DEP inteiro, né? Ou seja, cometendo toda a estrutura do DEP, mas aqui nessa foto B inicial, a gente vê que é só uma estrutura fusiforme abaixo do conteúdo heterogêneo do DEP fibrovascular. E isso é interessante porque existe associação, assim como no pré-choroidal cleft que vai melhorando, aqui é um efeito, vamos dizer assim, o contrário. O que a gente entende atualmente é que essas bandas hiperreflectivas, elas vão se formando por conta do tratamento com anti-VEGF. Então, isso aqui é uma descrição de um caso que foram feitas diversas aplicações de 2009 a 2012, e à medida que a membrana ia resolvendo a exudação e a manutenção do tratamento, essas estruturas hiperreflectivas elas vão se formando e vão tomando conta do descolamento do epitélio pigmentado. Então, aqui na esquerda, a gente consegue observar um esquema interessante, né? Um esquema gráfico, né? Mostrando o DEP multicamadas. E a interpretação do porquê que o anti-VEGF causaria isso é que o anti-VEGF ele teria esse efeito estabilizante. Então, ele organiza o complexo neovascular e preserva os fotorreceptores, causando menor risco de ruptura do EPR. Ou seja, em tese, o fato de a gente encontrar esse DEP multicamada seria um fator de bom prognóstico no acompanhamento desses pacientes, porque evita complicações como aí, como eu disse, a ruptura do EPR. Outro sinal que a gente consegue observar também é o onion sign. Isso daqui é interessante, a gente tem que ter um olho um pouco atento, é difícil ver os onion signs com esse tamanho, mas basicamente são esses materiais hiperreflectivos horizontalizados dentro de um DEP fibrovascular. Aqui tem várias conformações, aqui até dentro de um descolamento seroso, interessante, fica bonita a imagem. E já foi feita análise histológica desse material e observaram que era cristais de colesterol. Então, a interpretação dentro de um onion sign é justamente isso, ele está relacionado com a exudação crônica. De 5 a 7% das degenerações maculares neovasculares podem apresentar esse tipo de sinal, basicamente sugere que já ocorreu a exudação daquela membrana. Esse aqui é um pouco interessante, eu vou discernir um pouquinho o aspecto histórico que é legal. Então, a primeira descrição do Double Layer Sign, ou sinal de dupla camada, foi feita por Sato, pesquisador japonês, lá em 2016, em 2007, e eles observaram justamente essa foto desse OCT Time Domain que está aqui na foto D. Então, basicamente, foi um aspecto tomográfico de uma BVN, ou seja, de uma Branch Vascular Network de polipoidal. Então, eles escreveram inicialmente o sinal na dupla camada em lesões polipoidais. E a descrição que está no artigo é justamente isso: é uma camada hiperrefletiva, que ele considerou que era o EPR, com uma outra camada mais fina, também hiperrefletiva, abaixo do EPR. Então, essa foi só isso que ele chamou de double layer sign, que inicialmente está relacionado, então, com a BVN dos pólipos, né, da vasculopatia coroidiana polipoidal. Aí, em 2013, o Kerks ele associou esse sinal da dupla camada com uma neovascularização de coroide quiescente, mas aqui eles não tinham CTA ainda. Eles fizeram estudo angiográfico, tanto por angiografia quanto por endoscopia verde. Então, descolamento de epitélio plano e segmentado, e aqui, diferente do Sato, que ele não sabia, que por conta do time domain, que era a membrana de Bru, aqui o Crax já chamou que aquela linha hiperreflectiva mais externa era a membrana de Bru. Então, basicamente, o sinal da dupla camada é um descolamento de epitélio pigmentado, certo? E Narita, em 2020, ele caracterizou que o sinal da dupla camada ele podia predizer uma membrana não exudativa, que é que é o conceito que a gente mais conhece. Mas o Narita foi a fundo, ele pegou o double layer sign e ele considerou, ele procurou sinais dentro do double layer sign que fariam com que a chance de predizer uma membrana quiescente, uma membrana não exudativa era maior. Então ele viu que para um double layer sign está mais relacionado com uma membrana vascular, ele achou que a altura máxima tinha que ser de 100 micra e a extensão mínima de 100 micra, ou seja, como era um descolamento do epitélio pigmentar fino e grande, ele chamou vamos dizer assim, ele cunhou o termo aqui de SIRE, Shallow Irregular RPE Elevation. Então, aqui ele já fez análise com a CTA e ele viu que esse aspecto do double layer sign, vamos dizer assim, estava relacionado com membranas neovasculares sem exudação. E por que a identificação disso é importante? Porque a gente sabe que um olho que tem essa membrana não exudativa,
O risco dela exudar, comparado a um olho que não tem membrana, é de 13,6 vezes maior em um ano, ou seja, é bem relevante. Inclusive, a recomendação dos autores é, nesses pacientes que têm essa membrana exudativa, fazer um segmento próximo com OCT de 3 a cada 3 ou 4 meses, tá? E olha só, e por que que a gente determinar esse aspecto do Sire, né, desse double layer sign mais característico é importante? Porque olha só, comparando essas duas fotos C, a foto da esquerda, ele é bem plano, certo? E bem irregular, mas ele é plano, ele é bem chato. Aqui na outra foto, dá até para a gente confundir com o double layer sign, mas a gente consegue observar que a superfície ela é mais irregular, certo? E aqui a gente passa do 100 micra de espessura. E olha só para ilustrar, né? A foto da esquerda estava relacionada com a membrana, que é a foto do artigo, e a outra foto C da direita, ela não tinha membrana associada no OCTA. Aqui é um dos bons usos na prática, né, do OCTA, certo? E um sinal interessante, recentemente descrito também, é que esses pacientes que têm essas membranas não exudativas, quando a gente vai observar a foto do em-face aqui superior, a gente vê que isso aqui é super, super interessante, não tem muito ainda explicação sobre isso. Antes da membrana exudar, ela fica com esse halo hipointenso. Isso aqui ajuda a predizer. Então, se você está com um paciente acompanhando ele, se você tem disposição de um OCTA, e você está fazendo esse protocolo sugerido de acompanhamento a cada 4 meses, se você vê esse halo hiporreflectivo, hipointenso, que não tinha na foto anterior, que não tinha no segmento anterior, provavelmente esse paciente vai começar a exudar em breve, tá bom? Olha aqui, em um mês ele já demonstrou exudação no OCT estrutural. Falando rapidamente da localização do fluido, que é um assunto já bastante, vamos dizer assim, conhecido, a gente sabe que a localização do fluido intraretina, a localização do fluido na retina, tanto o intra quanto o subretiniano, pode estar relacionado com o tipo da membrana vascular. Então, por exemplo, aqui o fluido intraretiniano, ele costuma estar mais associado com membranas tipo 2, tipo 3 e tipo 1, mas mais tardiamente, mais relacionado com esses dois tipos iniciais. E a gente sabe que ele é um prognóstico negativo, é um marcador prognóstico negativo, um dos mais importantes, inclusive, marcadores tomográficos de prognóstico. E a gente sabe que, ou seja, a gente sabe que isso daí está relacionado, o fluido intraretiniano está relacionado com o pior resultado visual e o maior risco de evolução para atrofia. Um outro sinal que a gente pode encontrar também são esses hyperreflective dots, o HRD, que já está bem descrito em várias outras patologias, né? Oclusão, diabetes, retinose pigmentar, outras uveites, e assim vai. Ninguém sabe exatamente a natureza desses hyperreflective dots. Existem duas hipóteses, que seriam micróglias migrando ali para a retina interna ou a migração de células EPR, mas o que a gente sabe é que, na prática, esses hyperreflective dots têm relação com maus respondedores ao anti-VEGF, ou seja, são pacientes que têm pior prognóstico. O Shrim é outro que dá bastante debate por aí. Às vezes os residentes perguntam o que que é o Shrim, se precisa tratar, não precisa. Basicamente, o Shrim é esse subretinal hyperreflective material. Então, basicamente, é todo material hiperreflectivo subretiniano. E não se sabe exatamente qual é a natureza do Shrim. A teoria mais entendida hoje é que, na verdade, não se trataria de um material único, mas provavelmente, dependendo do caso, o shrimp pode ser fluido, fibrina, sangue, alguma área trófica ou cicatricial já. Então, como está relacionado geralmente com fatores de mau prognóstico, ele está associado também ao mau prognóstico. E a dúvida que fica é, a gente deve tratar o shrimp? E eu acho que a resposta maior para isso é a gente não tratar o exame. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu estou trazendo de um paciente com esse DEP heterogêneo, com a seta amarela aqui mostrando esse material hiperflectivo subretiniano. Isso daqui é sinal de exudação ou não? Pela OCT só fica difícil saber, mas se a gente faz um fundo de olho, uma retinografia, a gente observa que o shrim, na verdade, é sangue. Então, demonstra que tem uma membrana vascular ativa, demonstra que tem exudação. Então, esse paciente, obviamente, necessita de tratamento. E para finalizar, a rotura do EPR. Ninguém sabe exatamente o que acontece, a causa específica, mas tem muita relação com o tratamento com laser, antigamente, e agora com os anti-VEGFs, mas a gente sabe que pode acontecer espontaneamente, principalmente naquelas polipoidais. Então, por que isso? O fator de risco principal, e isso já caiu em prova do CBO, para quem está de residente aí, é a morfologia do DEP. Então, na prova, eles tinham várias fotos de OCT, você tinha que saber qual que tinha maior relação com a rotura do EPR.
Então, sempre que você vê um DPR grande, alto, ou seja, que é aquele DPR típico, o descolamento epitélio pigmentar típico da polipoidal, que é o dedão, ele está mais relacionado com rupturas de EPR. E também tem uma relação com DEPs recentes. Isso pode estar relacionado também de novo, com a força, possivelmente um potencial oxidativo maior da membrana. Então, acumula maior material subretiniano, aliás, sub-EPR, e isso poderia causar a ruptura. Então, voltando um pouquinho aqui, basicamente o mecanismo da ruptura é o seguinte: aqui tem um esquema. Esse material mais vermelhinho aqui é a membrana. E a membrana ela tem um potencial contrátil. Então, pensa, se ela tem um potencial contrátil e ao mesmo tempo ela exuda, ela transuda, que seja, o que pode acontecer é essa exudação associada a essa força tangencial contrátil pode romper o EPR. Geralmente acontece aqui na seta verde. E por conta dessa força contrátil, todo o epitélio pigmentado ele faz como se fosse um efeito de pergaminho, né, em cima dele mesmo e expõe uma área nuda, uma região nuda de coroide subjacente. Então, o aspecto tomográfico fica exatamente assim. O descolamento ele pode ficar um pouquinho ranhorado, né, um pouquinho irregular, e ao lado essa área nuda com essa hipertransmissão do sinal no OCT. Então, as evidências mais atuais sobre o que fazer em casos que tem ruptura de EPR, ninguém sabe exatamente ainda o que fazer. A gente sabe que o resultado visual do paciente pode piorar, principalmente se a ruptura de EPR cometer a região central, né? Mas as evidências sugerem até o momento, não são evidências robustas, mas de continuar o tratamento com anti-VEGF. E a explicação para isso é que o anti-VEGF teria um fator protetor contra a formação de fibrose. Então, se você está tratando um paciente, por exemplo, com polipoidal, e ele faz ruptura de EPR, a ideia é manter o tratamento, continuar o tratamento com antiangiogênicos, certo? Outra dica interessante para a gente avaliar a multimodalidade da ruptura de EPR é fazer a autofluorescência, que fica essa área grande de hipoautofluorescência, que a gente consegue determinar exatamente onde aconteceu a ruptura, certo? Então, isso, uma aula bem rápida aí. Espero que vocês tenham aproveitado pelo menos um pouco. Se quiserem discutir alguma coisa ou mostrar algum sinal diferente, tamo aí. Obrigado.